Em meio à pandemia da Covid-19, a diretoria da AGB, Seção Porto Alegre, Gestão 2019-2021, convidou autores e autoras de artigos publicados no Boletim Gaúcho de Geografia para o apresentar em outro formato, um artigo indicado pelos editores do BGG. A ideia é que o autor apresente, além de uma síntese do conteúdo do artigo, o contexto de produção do próprio artigo e o grau de intersecção daqueles conteúdos com os autores que ele dialoga. Se for o caso, sugerimos também uma atualização dos assuntos tratados no artigo à luz dos tempos atuais. Por vezes, o autor ou autora escreveu um artigo há muitos anos e é um tema que ele não trabalha mais. Nesse caso, a experiência do vídeo é uma oportunidade para revisitar aqueles conteúdos tratados naquela época. Em outras situações, trata-se ainda de um assunto ou de um tema muito caro ao autor ou à autora, que ele ou ela tem insights, novas leituras, novos elementos para trazer. Então é uma oportunidade de atualizar os debates em torno daquele assunto ou daquela temática trabalhada no artigo. Com isso, nós queremos estimular a leitura do Boletim Gaúcho de Geografia atual e dos números antigos e dar visibilidade aos textos já publicados. No vídeo a seguir, nós temos o prazer de contar com o professor Wendel Henrique, da Universidade Federal da Bahia, falando sobre o seu artigo. A natureza sempre foi bela, mas nunca tão sofisticada. A cidade e a valorização da natureza. Os empreendimentos imobiliários de alto padrão em São Paulo. Desde já, agradecemos ao professor Wendel. Eu sou o professor André Baldraia, professor da URGS Campus Litoral Norte, um dos editores do Boletim Gaúcho de Geografia. Bom vídeo. Olá, eu sou Wendel Henrique Baumgartner, eu sou professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, e hoje eu vou comentar aqui com vocês a respeito do artigo A Natureza Sempre Foi Bela, mas Nunca Tão Sofisticada, a cidade e a valorização da natureza nos empreendimentos imobiliários de alto padrão na cidade de São Paulo. Esse texto ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, realizada na Unesp de Rio Claro, defendida em 2004. Além desse artigo, a tese também foi publicada na forma de um livro, intitulado O Direito à Natureza na Cidade, publicado pela EDUFBA em 2009. Esse artigo, publicado em 2006 no Boletim Gaúcho, ele trata de como a natureza ela é apropriada pelos empreendimentos imobiliários numa estratégia de valorização, numa estratégia que os empreendedores, as incorporadoras imobiliárias têm para elevar o valor do preço do metro quadrado, relacionando a natureza a esses empreendimentos. Essa natureza ela pode ser uma natureza física, uma natureza real, um parque, uma área verde. Há uma associação muito grande da natureza com a ideia do verde, da área verde. Outros elementos da natureza, a não ser a questão da vista-mar, ela não aparece com uma grande isca, como as áreas verdes, que são mais, digamos assim, facilmente encontradas e distribuídas nas cidades. Então, eles captam muito essa ideia da associação da natureza na cidade com a ideia do verde, com a ideia dos parques, dessas áreas livres. Em alguns lugares, essa ideia de natureza ela é só uma ideia fictícia, ela é uma imagem, por conta de, por exemplo, na própria cidade de São Paulo, a distribuição de áreas verdes ser muito restrita, em bairros mais centrais, em bairros altamente urbanizados, onde a gente não tem essa quantidade que é propagada pelo marketing desses empreendimentos. Então a natureza ela se restringe muito mais a um título
né, a um nome dado a esses empreendimentos, né, do que a uma natureza material, uma natureza física propriamente dita, né? Então nós temos um duplo movimento, um movimento de apropriação de uma natureza real, de uma natureza existente, notadamente são espaços públicos, e muitos empreendimentos eles se associam e eles incorporam os espaços públicos como se fossem seus, né? Como se a praça, como se o parque fosse uma extensão do empreendimento imobiliário. E no outro movimento, esses empreendimentos criam uma ideia de natureza, né, que ela está materializada apenas no nome e não na presença e na proximidade da natureza, novamente dessa ideia de natureza verde, dessa natureza associada às áreas verdes. E isso cria, né, um movimento, uma busca pelas pessoas que moram na cidade por esses espaços, né? Pela questão da vista, pela ideia de uma vida mais saudável, né? E acaba por produzir, né, um acesso desigual a essa natureza, né? Acaba por criar e transformar a natureza em um produto, né? E não em um bem, em um direito acessível a todos nós, né? A todos os moradores das cidades. E por isso até que o título do livro e da tese é o Direito à Natureza na Cidade, porque a ideia era construir, e é ainda construir, um projeto de natureza na cidade acessível e bem distribuído em todos os seus espaços, né? Que possa ser acessado e utilizado e possa ter um impacto positivo na vida de todos os moradores de todas as cidades, né? Especificamente sobre esse artigo do Boletim Gaúcho, o título dele é uma estratégia de marketing, né, de um empreendimento imobiliário que estava localizado na cidade de Florianópolis, né? Na época da tese, eu era professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, e andando pela cidade, eu me deparei com essa propaganda. A natureza sempre foi bela, mas nunca tão sofisticada, para vender um empreendimento que se localizava lá na praia de Jurerê, né? Que também era uma estratégia de marketing, a ideia de Jurerê internacional, Jurerê tradicional, para quem conhece Florianópolis. Então todas essas ideias, todas essas palavras, elas são carregadas de significados, elas são incorporadas na dinâmica do mercado para atrair pessoas e para poder serem vendidas por preços maiores, né? Quanto mais rara é a natureza na cidade, mais cara e valorizada ela se torna, né? Porque a raridade de um produto, pelas próprias dinâmicas do mercado, ela faz com que esse produto se valorize, né? Durante a primeira década dos anos 2000, esse foi meu tema de pesquisa principal, né? Posteriormente, eu trabalhei a questão das universidades em cidades médias e pequenas, e agora eu voltei, no começo desse ano, a esse tema, né? Mesmo antes da pandemia e desses momentos de restrição de circulação, eu já havia sentido a necessidade e já tinha observado um movimento de ressignificação da natureza na cidade, principalmente pelos projetos de renaturalização, pelos projetos de aumento de áreas verdes, pelo aumento das infraestruturas verdes e azuis e por um tipo de planejamento urbano atualmente baseado em soluções naturais, né? No preparo de cidades para a questão das mudanças climáticas, construindo infraestruturas que mimetizem, que se tornem muito similares ao funcionamento de uma área natural, né? Então eu retomei esse tema de discussão, e aí a pandemia se confirmou, a restrição de circulação, de movimento e as quarentenas elas se espalharam, né? E o mercado ele reagiu, o mercado imobiliário reagiu rapidamente a isso, né?
E, novamente, assim como eu já tinha observado no início dos anos 2000, a natureza na cidade volta a ser um elemento fundamental de propaganda e de valorização dos empreendimentos, tá? Principalmente agora em relação à necessidade de estarmos em contato com a natureza e a dificuldade em função da maioria, de uma parte das pessoas estarem trabalhando em casa, das famílias estarem muito juntas nesses espaços, principalmente de apartamentos, né? E aí as cidades que oferecem esses espaços à natureza passam a ser valorizadas e os espaços de natureza dentro das cidades eles se ressignificam, né? Em função da necessidade ou da busca de ter uma válvula de escape dentro dessas novas dinâmicas urbanas que a gente tem vivido em tempos de pandemia, né? Então, alguns jornais, tanto no Brasil como no exterior, eles destacam essa nova busca por imóveis relacionados à natureza, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil, foi uma manchete do Estadão, do estado de São Paulo, que imóveis no campo registram alta procura durante a quarentena, né, por conta da menor quantidade de pessoas no entorno, pela maior disponibilidade de espaço, pela possibilidade de tomar sol, de ter um jardim, de ter um quintal, né? O site Seu Dinheiro também traz mudanças que a pandemia trouxe para a busca de imóveis, e ele vai resgatar e retrabalhar essa ideia da proximidade de jardins, de parques e tudo, onde as pessoas possam se exercitar, tomar sol e sair um pouco desse ambiente fechado da casa. Não é um processo só encontrado no Brasil, ele é mundial, né? Em Portugal é o mesmo processo, como a gente pode ver no site Idealista. Na Inglaterra, a BBC também trouxe uma matéria muito grande num jornal de domingo, sobre essa proximidade que alguns têm em relação à natureza e outros não, o que gera essa distribuição desigual, essa distribuição não equitativa dos recursos de natureza na cidade para todos, por conta dessa sua mercantilização, dessa alta valorização que esses espaços têm nesse momento que a gente está vivendo agora, o que eu sei e a gente sabe não é novo, né? Mas dentro dessa nova crise, a natureza volta a ser uma isca, né? Para poder trazer investimentos para esses imóveis que por uma razão ou outra estão próximos à natureza. Na Espanha também, né, casas com jardins, escritórios em áreas mais verdes da cidade, elas são mais valorizadas nesse momento, né? O importante, né, para a gente destacar na discussão é que com a mercantilização da natureza, tanto em São Paulo, em Florianópolis, em Porto Alegre ou em outros lugares do mundo, né, a gente acaba tendo um processo que muitos autores eles estão chamando de gentrificação verde, né? Eu acabei de produzir 2 artigos a respeito dessa ideia, desse conceito de gentrificação verde. A bibliografia também vai trazer a ideia de gentrificação ambiental, gentrificação ecológica, né? Que uma ação orquestrada dentro das dinâmicas imobiliárias, pelas incorporadoras, pelo mercado imobiliário, de valorização desses espaços de natureza através da criação de empreendimentos altamente sofisticados, né? Vocês podem ver aqui atrás, na projeção da tela, um edifício construído em 2009 na cidade de Milão, na Itália, chamado Bosque Vertical, né? Ele é genial por conta da quantidade de áreas de verde que ele traz, né?
Se a gente pensar na ideia de tetos verdes, muros verdes, e a ideia de bem-estar, de saúde psicológica, também envolvida na questão do verde na cidade, que está imbuída, né, nessa discussão, é uma solução de arquitetura, de engenharia fantástica, mas isso traz um preço, né? E é essa discussão que a gente tem que levar adiante, o preço da natureza na cidade, porque se é um direito a todos, eles não pode ser negado a uns e comprado por outros, né? Então a gente tem nesse apartamento inicial de 2.500.000 euros, né? Isso é uma realidade tanto para cidades italianas, para cidades brasileiras, né? E isso é o que vem gerando essa ideia, esse conceito que eu e outros autores temos chamado de gentrificação, porque as áreas elas são revalorizadas e a população, por conta do aumento dos preços, muitas vezes ela é obrigada a sair. Ela mora próximo de um parque, ela mora próximo de uma área abandonada de uma cidade, que por uma razão recebe um projeto de renaturalização, aquele espaço abandonado se torna um parque, se torna um jardim, e por conta da valorização desses empreendimentos no entorno dessas áreas, muita população, a grande parte da população mais pobre que não vai conseguir se sustentar, sustentar sua moradia nessa área, ela acaba sendo expulsa, gerando essa ideia de gentrificação verde, né? Então, esse texto de 2006, apesar de ter sido escrito, publicado há 14 anos atrás, ele se ressignifica e ele ainda se mantém atual, de acordo com as pesquisas que eu venho realizando atualmente. O Boletim Gaúcho de Geografia é publicado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros e pode ser acessado pelo endereço www.ser.ufrgs.br/bgg.